Cheguei numa parte interessante do dicionário gramsciano. Sociedade regulada. Nos cadernos do cárcere do Gramsci, sociedade regulada equivale à sociedade comunista, assim como em boa parte da tradição marxista. Trata-se, a sociedade regulada e a sociedade comunista, da formação social que deveria suceder à sociedade socialista, que é a sociedade de transição, e que seria marcada pela extinção do Estado. Isso é muito importante. Inclusive porque se a gente quer começar a questionar o que é socialismo, o que é comunismo, como seria um Brasil socialista, um Brasil comunista, a gente precisa ir na base, nos grandes, nos clássicos como Gramsci, para poder estudar e depois praticar em forma de um movimento revolucionário e alertando, conscientizando as pessoas. A maior parte delas não sabe nada do que é capitalismo, do que é socialismo, do que é comunismo, do que é social-democracia. Não sabem nada. Tem informações ao contrário. O que sabem não passa de desinformações de canais no YouTube, MBLixos, bolsonaristas, todo esse imbróglio que vai passar, que não tem estofo, em face do estudo da realidade, né, do cotidiano, do desejo, na verdade, né, do desejo. No mundo ideal seria assim. Pois é, mas veja bem, Bia, não é ideal, simplesmente. E não é utópico. É plenamente possível de ser construída uma sociedade assim. Uma sociedade regulada, uma sociedade comunista. É plenamente possível. Qualquer pseudo-argumento, pseudo-argumentação de que não é possível, ela é facilmente desmontada. Se algum de vocês quer me trazer alguma teoria, algum argumento que diga que isso é impossível, algum argumento político, social, econômico, pode colocar. São sempre os mesmos clichês, se vocês pararem para pensar, que na verdade a gente consegue desmontar de uma maneira muito fácil. Né? Os clichês neoliberais. O que não está dando certo é o neoliberalismo. Desde a crise de 2018, que o Lula falava que ia vir como uma marolinha, de fato veio, ele conseguiu conter, explodiu nos países ricos, explodiu ainda mais na Dilma, e que agora a Argentina está quebrada, a extrema pobreza volta no Brasil, e não é favorável um neoliberalismo com desgoverno de incompetentes como é o que a gente tem e de extrema direita. Aí a destruição total, é o fim do mundo. Tem que tirar logo esses caras. Mas este verbete de sociedade regulada, eu não li ele inteiro, também outro dia talvez eu leia, mas vocês viram que nas primeiras palavras já dá uma coisa assim fascinante, né? Sociedade regulada ou sociedade comunista é aquela que viria depois da sociedade de transição, que é a sociedade socialista, e que visa a extinção do Estado. E o fato do ser humano ser corruptível. Como deter isso? Bom, o que é corrupção que você está falando? Como assim? Que tipo de corrupção? Você está falando de corrupção financeira, econômica? Ou corrupção da natureza humana?
Tem verbete do Carlos Nelson Coutinho. Eu recomendei aqui nos meus stories o livro dele, O Leitor de Gramsci, que é bom para quem quer se aprofundar, quem ainda não quer se aprofundar no Gramsci. Amor ao dinheiro. Bom, mas amor ao dinheiro? Eu não sei se é amor ao dinheiro, Bia. É amor ou necessidade? Amor, o que é amor? Estou sendo meio socrático, né? Método socrático. O que é o amor? O amor é você se agarrar numa coisa? Ou o amor é você soltar a coisa e deixar ela livre? Será que não é isso, amor? Será que é amor ao dinheiro? Eu duvido que seja amor ao dinheiro. De qualquer forma, eu preciso deixar claro que uma sociedade assim, dita comunista em termos de Gramsci, da tradição marxista, uma sociedade regulada, ela está longe de ser uma sociedade perfeita, uma sociedade sem suas relações, está longe de ser uma sociedade, o céu, o paraíso. Isso é chatíssimo também. É o poder, mas veja, é isso que a gente tem que começar a discutir. Quando a gente começa a falar em socialismo, comunismo, tem que evitar essas discussões mais altas de natureza humana. Sabe? Não tem que ter isso. Por exemplo, vamos supor que eu entre. Vamos supor que eu entre no que a gente faça uma revolução no Brasil e chegue ao poder. E tendo, se for uma revolução baseada em Gramsci, tendo disputado a nossa concepção socialista ou comunista na sociedade civil, não apenas tomando de assalto o poder. Uma revolução cultural, disputando com mídia, grande mídia, universidades, igrejas e tal. E aí a gente chega no poder, vamos supor. E se, ou, não necessariamente uma revolução, que eu seja eleito dentro da democracia burguesa, que é a que a gente conhece, eleitoral e tal. Vamos supor. Aí eu faço o seguinte, numa situação ou noutra, a gente faz o seguinte. Ao invés de um Ministério da Educação, a gente faz conselhos de professores, estudantes, alunos. Ao invés de um Ministério da Saúde, conselhos nacionais de médicos, enfermeiros, profissionais do SUS. Ao invés de Ministério da Ciência e Tecnologia, os cientistas, os pesquisadores vão regir o rumo da ciência e da tecnologia através de conselhos. Ministério do Meio Ambiente, ativistas, ambientalistas, ecologistas, etc. Ministério da Economia, conselhos de trabalhadores. Vamos supor que a gente faça isso. É uma visão, é uma proposta prática, bem comunista. Você tá valorizando a inteligência prática de quem está no dia a dia, de quem sabe o que dá certo e o que não dá certo, de quem sabe o que é preciso na sua determinada área, de quem trabalha naquilo. Vamos supor que a gente faça isso. O que tem a ver isso de amor ao dinheiro? O que tem a ver isso de que se escreveu de amor ao poder e tal? Você está desmembrando, você está descentralizando o poder da alta burocracia. Isso para não falar de outras propostas anticapitalistas que a gente pode fazer. Aí, negão, vamos supor que venha um próximo governo totalmente diferente disso, que venha... Difícil vir um governo neoliberal depois de tanto fracasso do neoliberalismo e da direita, ou que seja contra tudo isso, favorecendo os oligopólios e tal. Considerando que a gente já disputou nossa concepção, isso ficou enfraquecido, mas vamos supor que haja. Como é que eles vão reverter todo esse processo? Me diga, Bia. Nem sei se ela ainda está aqui. Ela está. Me diga como que eles vão reverter todo esse processo do poder na mão do povo. Como? Se a gente fizer isso. Então, quando a gente fala em comunismo e socialismo, tem que parar de ficar pensando na natureza humana, que é corruptível, ou
o que é terrível e é uma mentira de que o capitalismo é o mais próximo da natureza humana. Tudo farsa, tudo farsa. Tem que ir para a prática. O que seria uma sociedade socialista ou comunista? Quais são as propostas? Na prática, não no ideal. Então, se a gente faz um governo nos moldes que eu acabei de falar, em vez de Ministério da Educação, conselhos de pessoas que trabalham na área, de estudantes, professores e tal, conselhos de cientistas ao invés de um Ministério da Educação, conselhos de ambientalistas, ecologistas ao invés de um Ministério do Meio Ambiente, conselhos de pesquisadores, cientistas ao invés de um Ministério da Ciência, conselhos de trabalhadores ao invés de um, e até de economistas solidários, economistas no geral, ao invés de um Ministério da Economia. E para reverter esse processo? Mas então, Bia, o poder não vai ter mais isso, porque é uma sociedade regulada com uma extinção do Estado. O que levaria a uma extinção do Estado? Essa coisa dos conselhos, tem um verbete ali também, conselhismo e conselhos. Essa questão dos conselhos, ela desmembra o poder. O poder está na tua mão, na minha mão. Não todo o poder. Sobretudo o poder dentro da tua vocação, dentro da tua área, que eu não sei qual é, mas enfim. Todos nós temos as nossas vocações, as nossas áreas. É o poder regido na nossa mão. É isso que a esquerda tem que começar a falar. Ninguém fala. Ninguém fala. Cada um tem o seu ministro da educação, cada um tem o seu ministro. Pode ser o cara mais brilhante, bem intencionado. Isso não dá mais certo. Inclusive a educação e a saúde no Brasil não avançam por causa disso. Entra e sai governo. O governo que vem depois destrói as conquistas. Ou o anterior era ruim. Então tem que retomar toda uma questão. Ou cai ministros e fica tudo ao desdará. Então, teríamos que mudar o sistema. Ué, mas é o que eu estou falando. Eu estou falando de revolução socialista. Comunista. É lógico que quer mudar o sistema. É mudar completamente o sistema. Então, quando eu falo que eu estou criando um movimento revolucionário e de ruptura é por causa disso. Tem que mudar todo o discurso que está aí, da centro-esquerda. Não vejo ninguém de esquerda, só vejo centro-esquerda. Pensando nos políticos e nos partidos, a gente tem que fazer um movimento paralelo a isso. Paralelo, inclusive, no começo, ao sistema eleitoral. Criar lideranças de base populares, criar polos. Tenho vários contatos que estão interessados em estudar Gramsci, grupos de estudos e polos para treinar lideranças populares dentro deste movimento revolucionário, espalhados pelo país. A gente tem que começar a ver isso, ser de esquerda mesmo. Minha gata está jogada no tapete. Para quem está entrando agora, eu acabei de ler aqui no dicionário gramsciano o que é sociedade regulada, que é um sinônimo do termo sociedade comunista, que viria depois da sociedade de transição, que é a sociedade socialista. É muito bom que o Gramsci tenha a mesma concepção que eu já tinha antes de chegar ao Gramsci, de que é preciso um capitalismo avançado para vir um socialismo, que é a tomada dos meios de produção, a socialização dos meios de produção. Tomada e ou socialização, porque pode ser por um governo, ou pode ser por uma revolução. E depois a sociedade regulada é a sociedade comunista. E que seria a extinção do Estado e tal. Adriano Fios, exato, não temos nenhum projeto de continuidade, estamos vivendo um período escuro de desmontes, muitas conquistas e avanços significativos que tivemos até aqui. Olha, eu acho que é bem feito. Assim, quem sabe a gente se agita. Os intelectuais que estão nas universidades, a esquerda no geral, a gente vai. É o momento. É o momento de ruptura, de aprofundar.
Não de retomar a era Lula, que também acabou, as commodities, o mundo é outro, o Brasil é outro. Não é retomar aquela social-democracia, é aprofundar para um socialismo. É aprofundar. E desfazer essa estigmatização que o socialismo ficou associado ao Maduro, que ele próprio usa o termo socialismo. E também a União Soviética, a China, mesmo Cuba. A gente tem que pensar na realidade brasileira, da América Latina e na realidade do mundo de hoje. Mas a gente tem que disputar esse discurso. Fernando, meu sonho é que seus ideais se tornem realidade. Então, vamos juntos. Vamos juntos. Meu primeiro grande trabalho é fazer vídeos aqui no YouTube, escrever, fazer posts, escrever livros, para ir tornando isso ter algum penetramento. Paralelo a isso, junto com isso, a gente criar grupos de estudo espalhados pelo país, da gente começar a colocar isso em prática, os nossos estudos em prática. E tem tempo ainda, tem tempo. Primeira coisa é o fora Bolsonaro, que é um desgoverno destruidor. Mas em relação aos nossos sonhos, ideais e às nossas práticas, tem tempo. Sabe por quê? O capitalismo levou pelo menos 3 séculos a se tornar dominante e axiomático. Pelo menos 3 séculos. O socialismo perdeu o primeiro século e meio da disputa, mas nós ainda temos mais ou menos um século e meio para poder equiparar o tempo em que o capitalismo se tornou dominante. Estou com umas leituras Gramsci que defende a quebra de dualidade de ensino. Nosso recomeço precisa ser pela educação. Sim, pela educação. Inclusive porque há uma quantidade de jovens ótimos. O Adriano Fiuza é aqui de São Paulo, né? Você viu o que aconteceu em 2017, 2015, enfim, os secundaristas, as ocupações. Há uma juventude de jovens estudantes revolucionários. A gente tem que pegar essa gente, Adriano. A gente tem que pegar esses jovens. A gente tem que fazer eles estudarem tudo, essa transformação social e montar grupos de estudos com ele para ver que é possível criar conselhos, desmembrar o poder, ter pautas anticapitalistas para a gente transformar esse país. A gente vai enfrentar muitos desafios, muitos inimigos, adversários, isso é óbvio. Mas a gente tem que pelo menos tentar. E educação com E maiúsculo. Educação é tanto fazer vídeos, livros, escrever grupos de estudo fora das escolas, dentro das escolas, fora das escolas. Educação com E maiúsculo é um termo mais geral, mais amplo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para eu ler rapidamente. Não tomar muito tempo. Vou tentar colocar este vídeo também no meu YouTube. Ah, obrigado, Bia. Mas eu não sei se eu já conversei com você. Vamos manter contato, Bia, para a gente fortalecer esse movimento e os nossos grupos de estudo. Vamos fazer isso. Tudo começa com a educação, com ler, entender, etc. Há vários contatos espalhados pelo país que estão interessados. É um dicionário de 1000 páginas, mas
não há uma abundância de verbetes, de palavras, de termos como se pensa. Sim, me inclua. Sim, eu vou incluir. Tem várias pessoas interessadas. Não sei se você tem visto meus stories. Eu ainda estou pens vendo como que viabilizar isso. Como vamos viabilizar isso, sendo que talvez eu abra presencialmente, mas tem gente do interior de Pernambuco, tem gente lá de Santa Catarina. Eu estou em São Paulo, no estado de São Paulo. Tem gente do país inteiro. Como viabilizar isso? Né? Talvez seja virtualmente mesmo, não tem jeito. Mas meu primeiro grande trabalho, volto a repetir, é escrever, é falar, fazer vídeos, abrir esses grupos de estudo. Para ter uma mobilização, eu queria chamar o pessoal do Ele Não, as feministas do Ele Não. Porque nosso primeiro grande mobilização na prática seria um fora Bolsonaro geral. E aí os partidos, os movimentos sociais e estudantis já existentes correm atrás. Não sei se isso vai ser possível, se a gente vai poder aglutinar todo esse tipo de gente para um fora Bolsonaro, um primeiro fora Bolsonaro. Mas pelo menos eu acho que eu já tenho vários aqui seguidores que me seguem, várias pessoas, já temos uma quantidade legal de gente para estudar o Gramsci e criar um movimento revolucionário. Isso a gente tem. Um movimento revolucionário de criação de intelectuais orgânicos, consciência de classe, etc. Ah, então, Rio de Janeiro, legal. Tenho vários seguidores aí do Rio, da capital e de outras cidades. Gente do interior, se eu não me engano, também. Então, vamos fazer isso. Eu não sei qual é a sua área, ô Bia. Não precisa dar muita informação pessoal sua, mas dentro da sua área, até onde você puder também aglutinar pessoas que tenham consciência, que estejam abertas a entender, a mobilizar e a estudar. Sim, vamos aprender e somar. Eu sou otimista. Eu acho que a única coisa que falta, se quer saber a única coisa que falta, é mobilização. É a única coisa. Nós temos vontade, nós não somos minoria, a esquerda não é minoria nesse país, falta mobilização, lideranças, né? Só isso que falta. Vai ter greve, né? Vai ter greve, vai ter várias coisas. Mas a esquerda, além de estar mais ou menos desmobilizada e em grande parte também porque tá se concentrou no Lula e tal, e o Lula foi pego pela elite, mas também a esquerda que está aí, ela está reativa. Não a reforma da Previdência, não o corte na educação, não é isso, não é o que a Damares Chita, fundamentalista, pilantra, falou, não é o que os bolsonaros falam, não é a reforma da Previdência, não é. E não sabe o que quer. Então, nosso movimento também é de estudar e saber o que a gente quer. E quando sabe mais ou menos o que
que é o passado da social-democracia lulista, que avançou, teve várias coisas importantes, mas acabou. Acabou porque o mundo é outro, o Brasil é outro. O PSDB golpista e o ilegítimo Temer desmontaram tudo com a reforma trabalhista, com a lei das terceirizações. E o Bolsonaro agora com o sociopata econômico Paulo Guedes desmontaram mais ainda. Este é o momento da gente não querer este passado supostamente glorioso, mas de aprofundar tudo. Porque aquilo foi bom, mas também pouco. A gente pode mais. E isso tem que vir de um movimento de esquerda revolucionária e de ruptura mesmo. Não tem jeito. Não tem jeito. E bem estudada, com alto repertório, de alto nível. Não é simplesmente populista. Embora muitas vezes eu não gosto do termo populista, porque há muita gente na América Latina que não é populista, é popular. A América Latina sempre foi por este pêndulo, a oligarquia e os populistas ou os populares. Não. Vem cá. Bom, mais alguma coisa que a gente pode conversar? Ainda tem muita coisa para falar, pra gente conversar. Mais vídeos e tal. Oi, Nuri Lima. Eu já falei. Eu falei sobre sociedade regulada, que é sinônimo de sociedade comunista. Como eu vou salvar este vídeo e colocar no YouTube, eu não gosto de me repetir muito. Porque quem for assistir depois, mesmo aqui no Instagram, chove depois que eu coloco e eu saio, chove visualizações. Então eu vou me repetir. E hoje eu tô mais relax. Então eu não coloquei nenhuma pauta. Pois é, eu falei do que seria uma... Eu li bem pouco sobre sociedade regulada, que seria a sociedade comunista. Em termos marxistas tradicionais, digamos assim, em termos de Gramsci. E aí a Bia, que é uma usuária aqui, comentou a respeito da natureza humana, do fato do homem ser corruptível ou supostamente amar o dinheiro, supostamente amar o poder. Como resolver isso num modelo socialista ou melhor dizendo, comunista. Socialista o socialismo é numa sociedade de transição para o comunismo. E aí eu respondi a ela a respeito de propostas comunistas e socialistas na prática, reais, concretas.
Que é isso que cada vez mais a gente precisa, ao invés de ficarmos falando da natureza humana e tal. Porque a natureza humana, ela tá aí. Ela é em devir. Somos nós. Entendeu? O tempo todo. Construindo, fazendo as coisas. Quer ver? Eu vou reler. Vou reler para quem tá entrando agora. Esses mani perguntas depois de eu reler, ok? O Gramsci falou até sobre maçonaria, lógico. Ópio. Vê se eu posso com isso. Opa. O conceito de sociedade civil em Gramsci, ele é importantíssimo. Farei um vídeo só sobre isso, porque está correlacionado ao Estado e ao conceito de Estado ampliado, que o faz ser mais necessário, mais atual, sobretudo para nós, brasileiros e ocidentais, do que Lenin, do que Trotsky, do que a figura tirânica do Stalin, ou do que Trotsky e o Lenin. Mas isso fica para outro dia, enfim. Ela quer ler também. Passei de novo. Ó. Há vários tipos aqui, tá? Sociedade comunista, sociedade regulada. Nos cadernos do cárcere, né, que é onde o Gramsci escreveu, no cárcere fascista, preso por Mussolini, sociedade regulada equivale à sociedade comunista, assim como em boa parte da tradição marxista. Trata-se da formação social que deveria suceder à sociedade socialista, que é a sociedade de transição, e que seria marcada pela extinção do Estado. E eu comecei a falar aí ao invés de ministérios, por exemplo, conselhos nas várias áreas. O poder na mão do povo, na regência do povo. O poder na mão do povo. Isso pensando na burocracia, no estado estrito senso dos governos. Mas há uma série de outras propostas anticapitalistas também do poder na mão de quem produz e do povo. Além dessas. Enquanto, diz o Gramsci, deve-se notar como um momento crítico inicial a confusão entre o conceito de Estado-classe e o conceito de sociedade regulada. Precisa Gramsci. Enquanto existir o Estado-classe, não pode existir a sociedade regulada, né, que é a sociedade comunista. A não ser por metáfora, isto é, apenas no sentido de que também o Estado-classe é uma sociedade regulada. Os utopistas, na medida em que exprimiam uma crítica da sociedade existente em seu tempo, compreendiam muito bem que o Estado-classe não podia ser a sociedade regulada. Tanto é verdade que nos tipos de sociedade pensados pelas diversas utopias, introduz-se a igualdade econômica como base necessária da reforma projetada. Nisto, os utopistas não eram utopistas,
mas cientistas concretos da política e críticos coerentes. O caráter utópico de alguns deles era dado pelo fato de que consideravam possível introduzir a igualdade econômica com leis arbitrárias, com um ato de vontade, etc. Mas permanece exato o conceito de que não pode existir igualdade política completa e perfeita sem igualdade econômica. Fecha aspas. Sociedade regulada como superação do Estado, como sociedade capitalista após a sociedade de transição, que é o socialismo. O tema da sociedade regulada como superação do Estado retorna no caderno 6, etc, etc. Novamente, numa reflexão que se refere, sobretudo, à sociedade de transição. Abre aspas, nesta sociedade, o partido dominante não se confunde organicamente com o governo, mas é instrumento para a passagem da sociedade civil à sociedade regulada, na medida em que absorve ambas em si para superá-las, e não para perpetuar sua contradição, etc. Fecha aspas. Também no caderno 6, etc, etc, a concepção marxista do Estado se torna a, abre aspas, doutrina do Estado que conceba este como tendencialmente capaz de esgotamento e de dissolução na sociedade regulada. Fecha aspas. Gramsci acrescenta. O elemento, abre aspas, o elemento Estado-coerção em processo de esgotamento à medida que se afirmam elementos cada vez mais conspícuos de sociedade regulada, ou Estado ético ou sociedade civil. As expressões Estado ético ou sociedade civil significariam que esta imagem de Estado sem Estado estava presente nos maiores cientistas da política e do direito, ao se porem no terreno da pura ciência, igual à pura utopia, já que baseada no pressuposto de que todos os homens são realmente iguais, portanto, igualmente razoáveis e morais. Fecha aspas. A sociedade regulada é, pois, Estado sem Estado. Se, como diz a mesma nota. O Estado. A sociedade regulada é, pois, Estado sem Estado. Se, como diz a mesma nota, o Estado é sociedade política mais sociedade civil, Estado integral, a sociedade regulada é aquela sociedade civil política, em que perece o Estado, tradicionalmente entendido o Estado como aparelho repressivo, concepção contra a qual Gramsci tantas vezes polemiza. Não é utópico. Foi o que eu disse para ela, que pena que você não viu. Por exemplo, vamos supor que eu seja eleito, nós sejamos eleitos. A gente concorda com o conceito, a gente quer isso. A gente seja eleito. Ou a gente faça uma revolução. Ou a gente seja eleito dentro da democracia burguesa, que é eleitoral, etc. Bom, que é uma democracia que foi se aperfeiçoando hoje em dia. Você tem disputando a presidência um Henrique Meirelles e um Boulos, né? Vamos lá. A gente foi eleito, a gente pensa numa sociedade regulada sem Estado, etc. Qual que seriam os primeiros passos para isso? É muito simples. Ao invés de você ter toda a alta burocracia concentrada, não só geograficamente em Brasília, mas também concentrada, por exemplo, em ministérios, ao invés de ministérios, você cria conselhos. Veja o que está acontecendo agora com o Ministério da Educação. É coerção, é despotismo, é hierarquização. São sujeitos que não pisam em universidades, não conhecem o país inteiro e que, numa canetada, vão decidindo as coisas. Não. Ao invés de um Ministério da Educação, a gente vai fazer o seguinte: conselhos de estudantes, professores, alunos. São eles que vão regir os rumos da educação. Muito bem. Você descentralizou o poder.
Você deu o poder para o povo. Ao invés de um Ministério da Saúde, profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, é o que vão reger a saúde dentro de conselhos nacionais. Mesma coisa com cientistas e pesquisadores em relação a conselhos de ciência e tecnologia. Ministério do Meio Ambiente pode fechar. A gente fecha tudo isso. Nada resolveu. Por vários aspectos. Ao invés de Ministério do Meio Ambiente, ambientalistas, ecologistas vão reger. E por que não deu certo? Por vários motivos. A gente tem hoje um modelo político em que o governo que entra muitas vezes destrói as conquistas do anterior por motivos vários, ideológicos, despreparo, etc. Ou o anterior era ruim e você tem que retomar num país desse tamanho, em 4 anos que é pouco, você retomar tudo. Esse é o problema básico muito frequente. Outro problema comum demais em todos os governos, mesmo o governo Lula, Dilma, FHC, Collor, do Bolsonaro, então, pior ainda, do Temer, ilegítimo. Os ministros caem em pouco tempo. Da saúde cai, da educação sai. Como é que você quer que o Brasil avance com ministros caindo? E tudo concentrado em secretarias e em ministros. Você tem que valorizar a inteligência prática de quem está no dia a dia, de quem sabe o que precisa ser feito, de quem trabalha no dia a dia em todas essas áreas. Mesmo na economia. E valorização de quem sabe o que precisa, o que dá certo, o que não dá certo. Este é um primeiro grande movimento prático, que não é de utopia, que não é de ideal, para você pensar como uma sociedade regulada, num desmembramento. Há também termos aqui, palavras sobre os conselhos. Depois há uma série de pautas anticapitalistas que você pode colocar na economia, que não estão sendo postas. Você não vê a chamada esquerda dos partidos e dos políticos aí falando em pautas anticapitalistas. Sempre fica na social-democracia, etc. Como não teremos pessoas querendo isso? Você acha que no Brasil não tem estudante, professores? Eles vão fazer greve daqui a pouco. Você acha que o país não tem trabalhador? Você acha que o país não tem cientistas, pesquisadores? Estão sempre reclamando, sempre protestando, fazendo greve. Você acha que o país não tem? Nós somos 200 milhões de habitantes. Como assim lá? Pessoas lá? Porque pessoas aqui fora temos muitas. Não entendi. Me explica isso aí. Como assim até chegar lá? Lídia, você acha que pode haver em breve um golpe? Já houve, Lídia. Golpitman. Agora, golpe militar, não. Pode ter o governo está militarizado. Isso é péssimo para as Forças Armadas, porque ela está sendo representada por um desgoverno. Só uma reputação. 80 tiros naquele músico negro, inocente. E está num desgoverno péssimo economicamente, culturalmente, educacionalmente, em relação ao meio ambiente. Um desgoverno péssimo. Então, se cair o Bozo e vir o Mourão, e a gente não conseguir colocar logo, passar a PEC das diretas anti-Mourão, do Henrique Fontana para Paulo Teixeira, que é uma PEC ótima, caindo o presidente, prefeito, o governador, novas eleições em 90 dias, o governo Mourão, ele tá na reserva, né? Ele é da reserva, é um governo ainda assim civil, mais ou menos militarizado, mas... Enfim. Mas você não entendeu o que eu falei? Pessoas no poder, que têm o poder de fazer. Você não sabe o que é conselho? Se a gente fizer conselhos de professores, estudantes, alunos, conselhos nacionais, esquece Brasília. Para regerem os rumos. Gente que está no dia a dia estudando, dando aula, recebendo aula.
conselhos de cientistas, quantidade de cientistas, pesquisadores que tem neste país, com bolsas de estudo desde os governos Lula e Dilma, ou sem bolsas, Ciências Sem Fronteiras. Tem gente de sobra para governar este país. Essa PEC tem que ser pronta. Pois é, eu pensei até em criar um perfil chamado PEC das Diretas, para pressionar e mostrar que nós da sociedade civil queremos essa PEC. Não só por causa do Mourão. É uma PEC fantástica que aprofunda a democracia, porque os vices são perniciosos. Os vices são coadjuvantes fantásticos. Mas os vices são perniciosos e não têm legitimidade para governar. Se o vice tem suas prerrogativas e deveres limitados. Se o vice quer governar, ele se candidata. Simples assim. Não vi isso acontecendo o quê? Lógico que ninguém está colocando essa pauta. Mas se a gente coloca isso, não vai faltar gente que vai querer governar, do que tem um ministro lá fazendo e desfazendo o que quer. Eu que estou vendo de uma maneira prática, colocando pautas que você tenho certeza que você nunca ouviu falar. Como consegue ver na prática? Não é ideal, não é utopia, não. Pessoas. Você tá fazendo um julgamento baseado nas pessoas que você conhece. Não é assim que se faz as coisas. Baseado na sua experiência pessoal. Não pode pegar o particular e ver o todo. E eu nem cheguei a falar em sociedade sem classe, hein? Eu nem cheguei em falar em sociedade sem classe, que é algo que eu nem quero, não é hora ainda. Isso sim poderia ser visto como uma utopia por enquanto, nas conjecturas a médio e longo prazo. Agora, a curto, médio e longo prazo, essa pauta dos conselhos e em relação à burocracia federal ao Estado, pensando numa sociedade de transição socialista ou numa sociedade regulada comunista, e pautas anticapitalistas econômicas, por exemplo, trabalhadores gerindo empresas, conselhos de trabalhadores para gerirem, além de como é que se diz? O voto para decidir como é que é? Mas aí você vai ficar aí na sua casa, quero ver tudo isso acontecendo. Não, você tem que discutir, você tem que estudar, você tem que construir. Isso é construído. Isso não é. Quero, quero ver acontecer. Ah, não aconteceu. Não, isso aí tem que ser construído. O primeiro grande trabalho é discussão, é estudar e discutir isso na sociedade. E vir com um discurso também que tem um penetramento na massa. Para que ela veja que é possível ela governar, ela decidir os rumos.
Mas, além de... O que eu vinha falando? Além de... Me fugiu o nome. Como é o nome daquilo que vez ou outra tem para você votar as grandes decisões? Nossa. Que o povo vai lá votar as grandes decisões, como se fosse uma eleição mesmo, as grandes pautas. Pô, como não fugiu isso? Quase vindo, assim, aí me escapa. É, nossa, me ajudem aí. Como que é o nome do negócio, por exemplo? Desarmamento, tipo de governo, legalização, sei lá, das drogas. Aí você vai lá e vota. Como é que é o nome disso mesmo? Como que foi me fugir? Plebiscito. Obrigado, Lídio. Plebiscito ou referendo, né? Plebiscito ou referendo. Plebiscito e referendo. Pautas anticapitalistas na economia. E também conselhos de quem trabalha e quem produz, os trabalhadores, para gerir a economia. E também economistas solidários. E mesmo economistas que são votados para o mercado. É preciso ter esse jogo da sociedade civil. Esse confrontamento, etc. Me dá um conselho para colocar isso na prática. Eu poderia fazer isso. Isso, primeira coisa, eu estou criando um movimento revolucionário, grupo de estudos de Gramsci, petição também. Você pode continuar em contato comigo, aí da onde você mora, não sei onde você mora, para a gente fazer esse grupo de estudos e estudar isso. E é um movimento revolucionário com vários polos pelo país. Tenho vários contatos aqui, seguidores. Primeira coisa é fora Bolsonaro, né? E depois ir construindo a curto, médio e longo prazo lideranças populares e este movimento de revolução de esquerda, de ruptura, mobilização, proponente, colocar as nossas pautas, não apenas ficar reagindo ao que a direita coloca, as nossas pautas, socialistas, feministas, desmilitarização das polícias, descriminalização do aborto, pautas para a sociedade, para a política, para a economia. E ir gerando isso, e gerando isso. O primeiro grande a fazer é disputar nossa concepção socialista na sociedade civil. A sociedade civil ela é um momento do Estado. Não pode ficar apenas pensando no Estado e no governo. A sociedade civil ela é um momento do Estado, como diria o Gramsci, Estado ampliado, que forma, formado, representado, etc., por igrejas, universidades, grande mídia, televisão, jornal, setores públicos e privados, escolas, etc. E eu não quero me aprofundar muito nisso de sociedade regulada, sociedade de transição socialista, sociedade regulada, comunista. Não quero nem chegar nessa coisa de sociedade sem classes. E termina aqui falando até, ó, coerentemente com certa tradição marxista, a sociedade sem classes, a sociedade comunista, parece também ser imaginada como uma sociedade sem política. Não quero nem chegar muito nisso. Quero ficar aqui nessa questão germinal da semente, começar a injetar ânimo, vontade em vocês dessa criação, para a gente começar
ainda não sei como, estou recebendo sugestões para a gente criar esse movimento revolucionário. O embrião deles são os grupos de estudos em vários polos pelo país, para depois a gente ir aprofundando, se aprofundando. Quer dizer, o grupo de estudos tem um método do estudo do Gramsci a partir dos cadernos do Cárcere. O dicionário ele é uma literatura, uma bibliografia complementar. A gente tem que focar com método. Não são todos os cadernos. Os cadernos especiais, os cadernos do Cárcere, para a gente poder se aprofundar. Quem não quer se aprofundar muito, pode ler o livro do Carlos Nelson Coutinho, O Leitor de Gramsci. Ele é temático, é fácil, tá? Divide em temas e trechos do próprio Gramsci. Porque aí você tem um entendimento maior. Mas o grupo de estudos é para a gente se aprofundar através dos cadernos do Cárcere, que o Gramsci escreveu no cárcere fascista, onde foi preso pelo Mussolini. O conceito de Estado Civil e de Estado Ampliado do Gramsci é o que o faz, como eu já escrevi aqui no meu Instagram, até no Facebook, várias razões pelas quais Gramsci é essencial, ao invés como vários movimentos sociais, socialistas, como a União da Juventude Socialista no Brasil. Eu tenho contatos que estão saindo, estão vindo mais para mim, para o Gramsci, porque eles brigam entre Lenin e Trotsky. Muitos ainda, não todos são stalinistas, ainda ficam na figura tirânica do Stalin. Marx tinha contato com conselhos, grupos de camponeses e trabalhadores da Rússia czarista que foram destruídos pelo Stalin. Nos anos iniciais, ele acelerou a industrialização através de trabalhos forçados. Sem contar o Osip Manstelman, morreu porque fez um poema satírico de denúncia em relação à perseguição do Stalin, sem contar que o suicídio do Mayakovsky coincide com a ascensão do Stalin no partido, começa a perseguir, e vários outros, não só poetas, intelectuais, civis. Mas os russos têm nostalgia do Stalin da União Soviética, que de fato a União Soviética, se eu não me engano, nas décadas depois do Stalin, segundo dados do Banco Mundial, realmente foi o país, ou a sociedade, ou o Estado mais igualitário. E não porque era todo mundo pobre, porque conseguiu em determinado momento uma socioeconomia muito interessante. Apesar da censura que havia e tal. Mas é que até nos Estados Unidos, a censura econômica dos Estados Unidos é uma coisa tremenda, ainda numa sociedade capitalista. Agora, a visão do oriental, isso inclui os soviéticos, e mesmo a China, etc. E Cuba pegou um pouco disso, embora Cuba seja um caso também típico, que é uma ilha pequena, que tinha uma ditadura atroz, miserável. Havana era bordel a céu aberto dos Estados Unidos, e a Cuba só não avança mais por causa do bloqueio econômico de mais de 40 anos dos Estados Unidos. E mesmo assim avançou um pouco. É que a visão de Estado para um oriental soviético é totalizadora. Enquanto aqui no Ocidente, isso Gramsci viu no seu conceito de sociedade civil, etc. Ela é mais equilibrada entre a sociedade civil e o Estado em estrito senso. Eu já volto.